Pois bem, caros alunos, retomando então para o nosso terceiro vídeo, para comentar sobre as características e crescimento da população mundial. Antes de fazer esse vídeo, eu refleti sobre refletindo um pouco sobre a minha própria fala do último vídeo, e ela se torna bem real. Talvez se essa minha fala fosse mal interpretado, parece que eu estaria me comportando de uma forma elitista, mas não é, gente. Caros alunos, não é. É assim porque, veja, infelizmente, quando uma população ela é privada da educação, ela é privada dos meios básicos que permitem ela se emancipar, infelizmente a falta de perspectiva faz com que haja infelizmente, uma retroalimentação de condições que, infelizmente, não cooperam para o próprio desenvolvimento da população local. Essa é bem de uma verdade. Quando nós vemos, por exemplo, é, a população, por exemplo, que vive na favela, se orgulhando disso, eu acho que eles têm que ter orgulho de fato, porque aquela condição elas não deixam se abalar em função do local onde moram. Mas para os governantes deve ser um motivo de vergonha, porque aquilo representa a ausência do Estado, aquilo representa a impotência do Estado, aquilo representa a falta de ação do Estado. Então, nós precisamos compreender que o cidadão brasileiro, o cidadão global, ele não precisa de ficar recebendo recursos do governo para toda a vida. Ele precisa ter uma qualidade equitativa, principalmente na educação. O que que é equitativa? Né? Eu já indiquei isso para vocês em sala de aula. Não é igualdade. Igualdade é o que acontece atualmente no Enem. Então, você disputa, por exemplo, uma vaga em medicina na USP com um estudante daquele objetivo lá no centro de São Paulo, que o pai paga R$ 5.000, R$ 6.000, R$ 7.000 por mês na mensalidade. Ele estudou toda a vida, né, naquela condição. E isso é igualdade. Nós temos igualdade, nós vamos lá, fazemos inscrição no Enem, a vaga na USP está lá e vamos fazer. Né? Vamos fazer medicina, por exemplo, na Unicamp, está lá a vaga, vamos lá. Né? Vamos fazer medicina na Unesp, a vaga está lá, vamos competir, mas é injusto. Um sistema equitativo é aquele aonde a população lá do mais afastado povoado do Nordeste, ou daquele que vive lá em São Gabriel da Cachoeira, lá na população ribeirinha, né, vivendo em palafitas. Quando toda essa população tiver condições de competir em forma de igualdade, aí sim nós chegaremos num ponto de excelência, porque nesse caso aí depende da dedicação, do empenho e do esforço de cada um. Então, isso é uma situação que traz de fato o desenvolvimento de forma inequívoca. Inequívoca. Então, avançando, né? Na página do 112, nós temos aqui essa questão da expectativa de vida. Nós vemos que o Brasil é um país emergente e nós vemos que ainda nós estamos muito atrás de muitos países desenvolvidos do ponto de vista da expectativa de vida e, infelizmente, no Brasil, principalmente para a população mais jovem, nós vemos uma endemia, uma pandemia de violência, né? Uma pandemia de violência tanto para as mulheres quanto para os jovens brasileiros. E é o jovem que vive na periferia, não essencialmente uma categoria específica. É muito triste quando você vê, por exemplo, a quantidade de mortes violentas em trânsito, mortes violentas de assassinato, latrocínio, é um negócio assim surreal. Então hoje está muito em pauta a população negra exposta a isso. E de fato, inequivocamente está. Mas se nós formos observarmos, nós temos que olhar com muito carinho do ponto de vista político,
para a periferia, porque é o jovem negro, mas tem o jovem indígena, tem o jovem branco que também é pobre. Nós não podemos esquecer, nós temos que lembrar, nós temos que olhar para a população que não tem condição. Eu acho que essa é um dos passos essenciais. Nós não podemos segmentar a sociedade, nós precisamos juntar a sociedade, nós precisamos compreender, né, o que leva a essa violência no Brasil e saber de fato combater aquilo que tem tirado a vida dos nossos jovens, né, de uma forma muito, mas muito triste. Então, do ponto de vista de população, povo e etnia, existem alguns conceitos básicos, né? População é toda a população que vive em uma determinada área geográfica. Toda a população fala, todas as pessoas, de fato, né? Nós podemos falar de na escala, basicamente da menor para maior, no município, estado, país e globalmente. E ainda assim nós podemos caracterizar e dividir a população é, sobre gênero, sobre faixa etária, de diversas formas distintas. E também nós temos vários índices demográficos que nós conseguimos observar, obviamente, e a partir daí caracterizar a estrutura da população. E esses índices, por exemplo, são taxa de natalidade, taxa de fecundidade, na expectativa de vida, mortalidade infantil. A partir daí você começa a caracterizar a população. No Brasil, nós temos a distinção entre população e povo brasileiro. Vejam bem, população são todos os indivíduos que se encontram no Brasil. Eles são resguardados pelos direitos básicos da Constituição brasileira e por tratados internacionais, como, por exemplo, a própria assinatura dos direitos humanos universais. Então, nós somos signatários dessa carta e a partir daí, que ela é baseada, né, na carta da Revolução Francesa, né, do direito do povo, do direito básico humano, e a partir daí então nós temos uma caracterização da população brasileira, ou seja, todos os indivíduos estão aqui, aqueles que estão aqui a turismo, aqueles que estão aqui ilegalmente trabalhando, aqueles que são refugiados. Porém, nós temos a concepção do povo. O que é o povo brasileiro? O povo é o brasileiro nato ou estrangeiro que se nacionalizou, que se naturalizou. Esse é o povo brasileiro. Esse é aquele que tem direito de participar ativamente da vida política. É aquele que pode se eleger a um cargo público e é aquele que tem o direito de votar, que pode participar das decisões do Brasil em longo prazo. Porque quando nós vamos à eleição, nós estamos basicamente elegendo o executivo e elegendo o legislativo. Ou seja, nós observamos alguém que nos representa do ponto de vista do legislativo para vereador, deputado estadual, federal, né? E a partir daí ele vai lá e representa você. Por esse motivo nós devemos e nós temos o direito, né? E também a obrigação de cobrar os nossos políticos, aqueles que você depositou um voto de confiança nele para te representar. Né? Então esse é o povo brasileiro, né? O Brasil ele é interessante porque a própria artigo 1º da Constituição, né, todo poder emana do povo, né? Que tem lá, que exerce, né, a sua cidadania por meio da eleição, né, dos representantes da qual nós damos um voto de confiança. Por esse motivo, nós falamos que o poder ele emana do povo, então o povo são apenas aqueles dos brasileiros natos. Né? Então existe essa distinção jurídica e também política, né, no Brasil. E cabe destacar que, do ponto de vista de população, existem dois conceitos interessantes que nós devemos observar. O primeiro deles é o conceito de populoso e de povoado. Um tem a ver com a população absoluta e o outro relativa. Quando nós falamos, por exemplo, de um país populoso, né, nós estamos falando do número absoluto, do número concreto. Então, o Brasil é um país populoso. Nós temos atualmente 210 milhões de habitantes. A China é um país superpopuloso, né? São 1.376 bilhão de habitantes. Né? Porém, existe a população relativa. A população relativa é a quantidade de habitantes pela extensão territorial do país. E ele é dado por um índice chamado densidade demográfica. Densidade demográfica, ela é medida, né,
com a população absoluta dividido pela extensão territorial do país. Então, o Brasil, apesar de ser um país populoso, ele é pouco povoado, porque temos aí em média 24, quase 25 habitantes por quilômetros quadrados. Em 2010 era 22, porque nós tínhamos 194 milhões de habitantes. Agora, em 2020, nós temos 210 milhões de habitantes. Então, nós temos países que são pouco populosos, como por exemplo os Países Baixos, só que são super povoados, por exemplo, 400 habitantes por quilômetros quadrados. Então, essa é a concepção básica de população absoluta e relativa. Encerro essa aula aqui. Um abraço e até mais.